Olá, uma boa noite a todos. Eu sou Carlos Chandra Canto, eu sou da Nauac, Neo-Xamanismo Estelar. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso e sobre o tema que a gente vai trazer hoje, chamado Biótopos de Cura. Mas antes eu vou cantar uma canção aqui. Existe na natureza uma espécie que mais se destacou por saberem pensar, pensaram que eram os reis e sem perceber foram destruindo a natureza mãe e casa desses reis. Existe na natureza uma espécie que mais se destacou por saberem pensar, pensaram que eram os reis e sem perceber foram destruindo a natureza mãe e casa destes reis. E é pra lembrar que a natureza ainda existe, que a gente se une, se inspira nela pra cantar. Mesmo que ela esteja triste com a gente, não tem importância, pois aqui estamos para ajudar. E é pra lembrar que a natureza ainda existe, que a gente se une, se inspira nela pra cantar. Mesmo que ela esteja triste com a gente, não tem importância, pois aqui estamos para ajudar. Não tem importância, pois aqui estamos para ajudar. Não tem importância, pois aqui estamos para ajudar. A natureza precisa de paz. A natureza precisa de amor. A natureza, irmãos, a natureza precisa de você. A natureza, irmãos, a natureza precisa de você. E do seu amor. Então, gratidão imensa pela presença de vocês.
Eu não vou citar o nome de ninguém, porque senão eu posso não ver o nome de alguém e vai ficar chato, né? Mas eu quero agradecer mesmo, assim, vocês que estão assistindo as lives às quintas-feiras, nesse horário, sempre trazendo um tema que tem a ver com a consciência, né? Com a consciência em toda a sua amplitude, né? Não é com a consciência humana, nem somente com a consciência cósmica, né? Mas a consciência, né? E a consciência é uma parte assim do ser humano que, por incrível que pareça, é uma área que o ser humano conhece muito pouco, né? Geralmente quem medita, quem faz yoga, quem pratica algum tipo de mindfulness, tem um acesso um pouquinho mais... ganha um terreno mais no campo da consciência, né? Porque de uma forma normal nós seres humanos passamos a nossa vida envolto nos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos meio que eles, alguns até limitantes, que dão crenças limitantes, padrões assim limitantes, alguns deles até meio que atrapalham a gente de ter consciência na vida, né? Então hoje em dia é muito importante isso tudo foi tema da live passada, chamada Uma Nova Consciência, né? E também da outra live chamada Alinhamento Energético, né? E tudo isso tem um sentido dentro dessa tal de história da consciência, uma nova consciência, né? Que foi falado na live passada, né? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre um termo bem específico, criado num lugar chamado Tamera, em Portugal, no Alentejo, que é o nordeste deles, né? Lá, onde eu tive a graça, né? A imensa honra de conhecer e de estar lá durante um tempo. E nesse lugar, nesta comunidade, lá no Alentejo, em Portugal, eles há 40 anos vêm desenvolvendo biótopos de cura, né? E o termo biótopos de cura vem de Tamera, né? Porque Tamera, e a gente vai ver durante a nossa conversa consciente hoje, que Tamera, assim como outros lugares, mas especificamente Tamera, dentre tantos lugares que nesses 10 anos eu venho conhecendo no mundo, praticamente, né? Desde sanghas budistas, ashrams, ecovilas, agrupamentos comunitários, comunidades terapêuticas, né? E Tamera, para mim, é assim, hoje, em termos de grupo, de comunidade, né? Alternativa, digamos assim, já não é mais nenhuma alternativa, já é de fato, né? Não é uma alternativa, já está acontecendo. Como eu estava dizendo, não só com Tamera em outros lugares, mas Tamera para mim assim, é o lugar que realmente se transformou mesmo naquilo que eles ensinam para o mundo. Ela se transformou num biótopo de cura. A palavra bio, vida, topos, topografia, geografia, lugar. Lugar de vida, de cura. O que esses lugares oferecem, né? Esses lugares oferecem a possibilidade do ser humano, por exemplo, você já parou para pensar em algumas coisas como o que eu vou dizer agora, ó? A gente compra o queijo, que na maioria das vezes vem dentro de um plástico. A gente toma um suco natural integral de uva, que muitas vezes vem dentro de um plástico. A gente come muitas coisas que vêm enroladas num plástico. E o plástico é um lixo. É um lixo que hoje a gente não tem, na sua grande maioria, nós não temos consciência do que esse lixo provoca no mundo. Só quem vai lá pesquisar isso para saber, como eu já me dei o trabalho disso. Inclusive lá em Tamera se pesquisa isso. O plástico. A gente esteve no Nordeste há 2 meses, ficamos 2 meses lá,
e lá a gente encontrou, eu não sei se, eu não fotografei, mas uns compacto, comprimido. Eu olhei, parecia, nossa, eu falei, parece um lance orgânico, né? E eu vi, era muito plástico comprimido dentro de uma borracha, sabe? Alguns países estão pegando, compactuando o seu lixo em centenas de milhares de coisas dessa, e no meio do oceano estão derramando, sem que ninguém veja. Por exemplo, e esse lixo foi parar lá em Sagi, no Rio Grande do Norte, onde eu estava. 2.000 habitantes, uma aldeia indígena. E eu vi isso na praia. Não foi um nem dois. Foi uns 3, 4. Imagina espalhado pelo mundo. Por exemplo, o plástico, ele se decompõe. Esse plástico se decompondo, claro, a gente joga um plástico no chão, a gente não vê a decomposição dele. Mas está acontecendo. Alguns levam 500, 400, 600 anos para se decompor. Alguns levam 3 meses e se decompõem. A verdade é que, por exemplo, o plástico nas comidas, a gente está comendo comida que o plástico está se decompondo, ou seja, você, de certa forma, sem saber quanto tempo aquilo estava ali no supermercado, né? Aquela comida, ela já veio dentro de um plástico. E o plástico está se decompondo e você está comendo plástico de tabela. Né? Se for estudar um pouquinho a alimentação, a comida, a engenharia da alimentação, né? Muita gente não sabe sobre os transgênicos, né? A pessoa vai lá, compra um chocolatinho, por exemplo, né? Eu não estou falando mal de chocolate, gente, eu estou falando mal da vida de ninguém, estou dizendo coisas que eu pesquisei, né? Eu entendi que, por exemplo, bolachinha recheada, eles pegam o subproduto de tudo que não tem mais para onde ir, jogam determinados sabores químicos e daí fazem coisas como bolachinha recheada, que é comum se comer. Aí lá no plástico da bolachinha vem escrito assim, ó, contém tanto de vitamina, sais minerais, não sei o que, mas na verdade contém porque se alguém fosse dar o trabalho de fazer um estudo e método, vai ter alguma coisa que representa isso ali. Mas na verdade não é um alimento, isso não vai te alimentar. Você já se deu conta que talvez o alface que você comprou, o tomate que você come, ele já saiu do pé da terra já faz tempo. E sabe lá quanto tempo ele está ali, ele já perdeu a conexão com a terra. Ou seja, o que eu quero trazer é, você já se deu conta que existe uma diferença entre você comer uma comida que você pega na terra, que foi plantada conscientemente. Por exemplo, isso eu vi em Itamera, achei lindo. Na época de plantio, o pessoal botava semente no coração e jogava na terra. Olha, gente, essa semente. E depois a semente foi colhida por pessoas, por exemplo, que também faziam alguma reza, entrava em alguma frequência para poder pegar o alimento, e esse alimento ia para a mesa. Porque lá, por exemplo, em Itamera não tem estoques assim, não, é tudo alimentação viva. O que tem de estoque são grãos. Outra coisa, né, pessoal, eu estou comendo aqui uma pamonha. Esse dia eu estava comendo uma pamonha, né? E aí essa pamonha aqui, nossa, que maravilha, né? Falei com a Ana assim, nossa, que legal. Estamos comendo uma pamonha, olha só, vem enroladinha naquele negocinho da folha do milho, né? Aí mas espera aí, essa semente, o milho, a soja, muitos grãos que a gente está comendo hoje por aí, já são grãos alterados. Eles já sofreram a ação humana, eles perderam um pouco da conexão com a raiz, com o aspecto primitivo, com o aspecto solar, com o aspecto da vida em sua categoria. O que eu quero trazer nesse primeiro momento, que agora eu vou cantar uma música, é uma pequena reflexão para a gente ter uma ideia, por exemplo, no âmbito da alimentação,
que a gente tem uma alimentação de um jeito e pode ter uma alimentação de outro. Mas para isso talvez você tenha que morar num lugar diferente. Ter um sítio, né? E aí vai. Eu vou cantar agora mais uma música e a gente volta a falar no tema de hoje, biótopos de cura. Essas músicas que eu estou trazendo nas últimas lives, elas são músicas mais recentes que eu tenho cantado nas cerimônias que o Anáhuac faz, cerimônias com a medicina ayahuasca, com rapé, tabaco, sananga, com as medicinas da floresta. Sábado agora a gente vai fazer uma cerimônia, sempre respeitando, né, a pandemia, né? A gente vai fazer com um número bem limitado mesmo, assim, 12 pessoas, espaçamento entre as pessoas, máscara para quem quer usar máscara, enfim, gel para limpar as mãos, né? Tudo com bastante dentro de como tem que ser. A gente antes fazia a cerimônia com 25, 30 pessoas, a gente reduziu bem mesmo assim o nosso público para as cerimônias, né? Mas nas cerimônias eu tenho cantado essas músicas e muitas delas eu não sei ainda a letra, por isso que eu vou ler aqui. Falando com os anjos e fazendo uma canção, percebo que aprendo prestando atenção. Aprendo que o mistério está no coração, na alma do cantante que traduz em oração. Falando com os anjos e fazendo uma canção, percebo que aprendo prestando atenção. Aprendo que o mistério está no coração, na alma do cantante que traduz em oração. E vibra a sintonia que permeia e dá vida à criação. A vida é bela e tem som de amor. A vida é música das esferas celestiais. A existência se alegra com a música do coração daqueles que cantam o som que vem das estrelas. O som cura e traz alegrias e dissolve todo desamor. Liberta e ativa nosso chakra do coração. O som cura e traz alegrias e dissolve todo desamor. Liberta e ativa nosso chakra do coração. Falando com os anjos e fazendo uma canção, percebo que aprendo prestando atenção. Aprendo que o mistério está no coração, na alma do cantante que traduz em oração. Falando com os anjos e fazendo uma canção, percebo que aprendo prestando atenção. Aprendo que o mistério está no coração, na alma do cantante que traduz em oração. E vibra a sintonia que permeia e dá vida à criação.
A vida é bela e tem som de amor. A vida é música das esferas celestiais. A existência se alegra com a música do coração daqueles que cantam o som que vem das estrelas. A vida é bela e tem som de amor. A vida é música das esferas celestiais. A existência se alegra com a música do coração daqueles que cantam o som que vem das estrelas. O som puro e traz alegrias e dissolve todo desamor. Liberta e ativa nosso chakra do coração. O som cura e traz alegrias e dissolve todo desamor. Liberta e ativa nosso chakra do coração. Do coração, do coração, larindarireia, hey, hey, aneira, hey, do coração. Do coração. Então, a gente estava falando, né, que existem várias formas da gente olhar para a questão, por exemplo, dos alimentos, né? Uma outra questão também passa assim desapercebido, né? E a gente muitas vezes não se dá conta disso, né? Todo mundo sabe que quando a gente coloca os pés no chão, na areia da praia, por exemplo, num gramado, nossa, é uma maravilha, né? Porque vejam, né? A gente funciona biopsicoquimicamente, eletricamente também, né? Eletrocardiograma, né? Porque o coração, a gente tem funcionamentos do organismo que é elétrico, o estímulo elétrico, né? Os neurônios, é quimioelétrico, né? E a gente já viram quando a gente leva choque? A gente encosta em alguém, encosta em alguma coisa e leva um choque. Interessante isso, né? Bota aquele tecido, eu não me lembro o nome, bota aquele tecido e ele eriça os pelinhos, né? Por quê? Porque a gente é um canal de manifestação energética, internamente e externamente. Quando a gente coloca os pés no chão, a gente descarrega, né? Sabe fio terra? Né? O famoso fio terra, né? Antigamente, lá atrás, quando tinha as vitrolas, hoje em dia tem também, mas naquela época tinha as vitrolas, aí tinha um fiozinho que vinha lá, que era o fio terra, tu tinha que conectar na parede, só botar na parede que tirava o chiado. Parece que quando a gente bota os pés no chão, dá uma relaxada, né? Falar em dar uma relaxada, eu vou pedir agora para vocês, nesses instantes, fechem seus olhos um pouquinho. Respira profundamente, enchendo primeiro a parte de baixo, né? A parte abdominal, depois vai enchendo a parte do tórax. Profundamente,
solta o ar pela boca bem devagar. Respira de novo mais uma vez. Solta o ar bem devagar. Relaxa, relaxa. Você está no seu momento, no seu tempo, está aqui assistindo a live, me escutando agora. Esteja aqui, fica aqui. Respira mais uma vez, profundamente. Solta o ar bem devagar pela boca. Pode abrir os olhos. Procura não perder esse estado. Procura não perder essa sintonia. A sintonia com a sua consciência. Procure estar aqui. Ficar aqui. Aqui nesse momento, neste lugar, eu vou dizer para vocês que a gente passa a maior parte da nossa vida desconectado com a Terra. Por quê? Porque nossas solas de nossos tênis e sapatos são de borracha. Aí, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. Começar a botar mais o pé no chão. Aqui no sul tem as alpargatas, que é solada de corda. Inclusive eu estou usando uma. Procura fazer essa experiência na sua vida durante uma semana. E depois você vê o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem que ter essa conexão com a Terra. Hoje o ser humano não tem quase essa conexão com a Terra. Porque nós andamos, somos homens, né? Homens é a palavra homem, né? Não o gênero masculino. A palavra homem é aquele que anda em pé olhando para cima. Nós, homens, andamos com a sola dos pés isolado da energia da nossa Mãe Terra. Por isso que hoje a nossa sociedade, de certa forma a nossa civilização, vamos dizer assim, tem esse tipo de alimentação transgênica, alimentação que também não está mais conectado, acompanharam? Com a Terra. Quando você começa a se reconectar com a Terra, por exemplo, através de uma meditação como essa, um pouco mais longa, né? Com a sola dos pés no chão, ou ainda fazendo aquele exercício que eu falei, né, na outra live, botar as solas dos pés no chão, colocar as mãos aqui com as palmas para cima, coluna reta, e inalar, imaginando a energia vir, passar pelas suas mãos, entrar no seu corpo, depois sair pela sola dos pés para a Mãe Terra, absorver da Mãe Terra a energia com a nova inalação, passando pelo corpo, e quando solta o ar, vai para o Pai Céu, vai para o cosmos, pelas mãos. Fica ali alguns minutos fazendo isso, sendo um canal de potente manifestação do que? Manifestação da consciência, em toda a sua potência. A sua consciência e a consciência única. É claro que uma pessoa que pratica isso, ela vai ser diferente de uma pessoa que não pratica isso. Mas isso não torna ninguém melhor do que ninguém, apenas mais conscientes. E quanto mais consciência nós temos na nossa vida, por exemplo, mais responsabilidade. Afinal de contas, a pessoa tomar algumas decisões na vida, de, por exemplo, ir morar em Itamera, ir morar numa comunidade onde se pratica, né, a ecologia, as energias limpas, né, a bioconstrução, a agricultura sintrópica, né, a permacultura, a alimentação integral, né, ir para um lugar desse requer uma pessoa estar realmente querendo algo
ampliar a sua existência, a sua realidade, ampliar a forma de tornar esse processo do existir consciente, né? A gente falou na live passada sobre uma nova consciência, que a nova consciência é você estar consciente de que está passando por um processo. Qual o processo, né? Nós sabemos que nós estamos sim passando por um processo a nível planetário, a nível cósmico, a nível pessoal, a nível de humanidade, o Covid, né? Mas também é interessante a gente observar que nós estamos passando por um processo, novo processo, um processo onde requer que nós tenhamos mais consciência. Porque se nós não nos atentarmos a esse despertar da consciência, a gente pode se autodestruir. A gente pode se autodestruir como humanidade. Agora, quando a gente amplia a nossa consciência, praticando, por exemplo, isso que eu falei, por exemplo, tem outras maneiras, eu dei um exemplo mínimo, né? E isso desperta no ser humano algo que leva essa pessoa, pode levar essa pessoa a querer ir para um lugar como Tamera, esse biótopo de cura, né? E lá procurar realmente como será que é viver sempre conectado com a Terra, meu corpo e o que eu como e o que eu respiro. A energia em Tamera não é elétrica. Não existe energia de micro-ondas. Existe, né? Existe um dia em Tamera lá, na semana, que você pode usar as micro-ondas, que é um dia para as pessoas falarem com as pessoas, familiares, né? Ninguém se isolou do mundo, né? Mas não é todo dia, Por quê? Porque se entende. Eu não quero entrar agora nessa questão do 4G, do 5G, efeito estufa. Eu não quero entrar por aí porque não vai dar tempo. A gente poderia, mas não vai dar tempo. Eu quero entrar na questão de que a energia limpa, a energia solar, a captação solar é energia limpa. A energia eólica é energia limpa. A energia hidráulica, que gera energia através de um dínamo, é uma energia limpa. Mas a energia elétrica, da forma como ela se apresenta, não é uma energia boa. Inclusive tem muitos estudos, né, falando. Tem estudos sobre luz branca, sobre luz amarela, luz azul, né? A luz, a forma da energia, como ela se coloca de forma elétrica, ela não é muito boa. Ela inclusive tem estudos que provocam reações na pele. Até me lembro de uma época que eu li uma coisa que essas luzes fosforescentes, esses tubos brancos, que tem muito em empresa, essa luz, fizeram um estudo lá, né? Diz que como elas têm muito em escritórios, e na década de 70 teve muito escritório, né? Assim, escritório disso, escritório daquilo. Então diz que as pessoas fazia cair o cabelo, aquela luz, né? Eu me lembro ainda aqui em Porto Alegre, há 30 anos ou mais atrás, que eu entrei na Associação Macrobiótica de Porto Alegre para almoçar lá, e eu vi um aparelho, que era um aparelho para desionizar o ambiente. E eu fui ler sobre aquilo naquela época. E eu achei muito interessante, né? Porque a todo momento as energias, os pensamentos, as micro-ondas, os 3G, 4G, 5G e tudo que está passando, energia iônica do que vem do cosmos e tantas coisas. Imagina a quantidade de microenergias que nós recebemos, né? Desarmoniza o ambiente e aquele aparelho era para harmonizar ionicamente através daquele estudo, né? E eu digo, nossa, que interessante. Isso há mais de 30 anos atrás, né? Então é necessário uma mudança na consciência. Melhor, é necessário um peteleco na consciência, um toque na consciência, para que a gente comece a acordar para que o nosso planeta hoje já está precisando, sim, de locais de cura.
Uma pessoa que vai, por exemplo, para Tamera, ou para qualquer tipo de agrupamento, eu estou falando de Tamera porque eu conheço. Eu conheci também Findhorn, na Escócia. Né? Eu conheci aqui no Rio Grande do Sul uma comunidade muito boa chamada Arca Verde, aqui na Serra, né? São Francisco de Paula. Piracanga e tantas outras assim, né? E eu posso dizer que as pessoas que estão nesses lugares são pessoas normais. Não, tu não vai chegar lá e só ter rasta. Não, pessoas normais, cada um do seu jeito, só que com uma consciência diferente do mundo. Né? Lá em Tamera, por exemplo, tem a escola, no âmbito da escola, uma nova consciência chamada Love School, a escola do amor. Onde o processo de aprendizagem das crianças se dá da seguinte forma: os professores vão lá e perguntam: o que nós vamos brincar hoje? Aí as crianças, vamos brincar disso. E na brincadeira das crianças é passado algum tipo de conhecimento sobre aquela árvore, aquela planta, aquele tecido, aquela corda, aquele objeto, né? E os professores têm essa sabedoria de, na brincadeira das crianças, passar. Não é o professor escolher uma brincadeira para ensinar a pedagogia. Não! As crianças é que dão o tom, os professores vão atrás só trazendo uma nova maneira, não sei nem se é pedagogia, uma nova maneira de educar, no caso, crianças, né? E um biótopo de cura, um local de cura planetária hoje já se faz muito necessário. Tem muitos espalhados, né? No Alto Paraíso, Rio de Janeiro, aqui no Sul tem vários, São Paulo tem vários, Minas tem vários, América do Sul tem vários, eu conheci alguns. E cada vez mais esses lugares estão ganhando terreno, né? Se você vai aí nos grupos do Facebook, Instagram, por exemplo, grupos de bioconstrução, nossa, 10 mil seguidores ali, 15 mil, 20 mil, já vi, assim, que estão ali naquela vibe. Por exemplo, bioconstrução. Existem outras vibes, mas o que eu quero trazer é que um biótopo de cura, ele agrega, ele reúne tudo o que a humanidade produziu para o bem da humanidade, para que realmente a gente ali, numa ação comunitária, num espaço, vivendo desta nova maneira, com esta nova consciência, a gente sim vai estar sendo um canal de cura para o planeta. Entendeu? E no caso dos biótopos de cura de Tamera, é dado cursos, né? São ministrados cursos online e também presencial sobre biótopos de cura, para que outras pessoas levem essa ideia para os lugares, porque Tamera tem aí 40 anos de tecnologia nessa área de biótopos de cura, né? Em Tamera tem gente do mundo todo, cientista, filósofo, engenheiro, médico, né? Eu quero também trazer numa nova consciência em termos de pedagogia. Eu tive acesso, eu já falei isso numa live, sobre no caso, eu estive numa comunidade, uma outra comunidade que eu morei, né, chamada Casa de Santa Isabel, em Portugal, onde se trabalhava com a pedagogia sociocurativa Waldorf, onde nesta comunidade o objetivo não era curar ninguém, porque lá eram pessoas, era uma comunidade de pessoas com necessidades especiais, mas havia agricultura, tecelagem, música, teatro. A gente morava na comunidade, nas casas, com as pessoas, a gente vivia a semana inteira lá com eles, não para curar eles, mas para simplesmente ajudá-los a eles como eles são, síndrome de Down, retardos mentais, autistas e demais coisas que estão catalogadas e classificadas hoje, até com CID, né, como
Como se fosse uma doença você ser um autista, como se fosse uma doença você ser um Down, como se fosse uma doença você ter um determinado retardo mental. Você é assim. E assim a gente ajudava eles a fazerem as coisas da vida, né? Teatro, música, né? Eu trabalhei muito com música lá com eles. Pedagogia sociocurativa Waldorf é uma nova consciência. E Waldorf é lá do século passado, né? O Rudolf Steiner, né? E eu quero trazer para vocês aqui, para dar uma boa contextualizada nessa conversa sobre biótopos de cura. Existiu uma tribo no norte do Canadá, no Canadá, norte da América, no Canadá, uma tribo chamada Cri. Existiu uma índia nessa tribo que profetizou há 600 anos atrás, não me lembro exatamente, muito tempo, 700 anos, antes do descobrimento das Américas, né? Que um dia os povos primitivos daquela região e de algumas outras, né, iriam ser invadidos por uma nova cultura vindo além-mar. E que eles seriam assolados. E que a conexão com a Mãe Terra, com o Pai Céu, seria perdida, aquela conexão linda, bonita das tribos primitivas. Né? Imaginem vocês, aqui no Brasil, no norte dos Estados Unidos, no mundo inteiro, com exceção da Europa, que já tinha uma civilização. Mas imagina aqui no Novo Mundo, o que não devia ser a conexão que os índios, os nossos ancestrais primitivos, aqui nas Américas, a conexão que eles não deviam ter com a terra. Eles praticavam a verdadeira ecologia, autossustentabilidade, utilização de energia limpa, conexão com a terra. Eles comiam exatamente aquilo que eles pegavam na hora ali. E, né, coleta e coisas, e eles tinham a vida, a saúde de uma pessoa assim é diferente da saúde de uma pessoa que come embutido, que come só coisa de plástico, praticamente, como eu falei no início, né? Eu quero também assim deixar claro assim, eu não quero estigmatizar, dizer que isso é o certo e isso é o errado. Não, minha gente, não é isso. Cada um tem a sua vida, gosta de comer o que quiser. Eu estou falando porque eu estou falando de biótopos de cura, eu estou contextualizando para poder gerar um sentido que eu estou falando. E essa senhora profetizou isso, que acabou. E isso aconteceu. Porém, a profecia dela ia mais além. Ela dizia que num futuro não muito longe, no além-mar nasceria uma tribo, um povo, que resgataria toda a cultura ancestral primitiva deles. E esse povo se chamaria o povo do arco-íris. Vamos pegar bem antes, né? Mas assim, vamos pegar um momento, década de 60, movimento hippie. O que tinha de banda, lembra? Rainbow. Né? Naquela época, o arco-íris era a bandeira, né? Até hoje na Europa, em alguns festivais, tem um arco-íris lá, né? E essa nova tribo iria resgatar. E não é isso, Tamera não é do outro lado. E eles não estão fazendo lá em Tamera de uma forma bem europeia, digamos, porque só vive mais europeu lá do que com a cultura, mas vivendo dessa forma ecológica, sintrópica, autossustentável, energia limpa, conexão com a Mãe Terra, com o Pai Céu, né? Agregando conhecimentos terapêuticos, científicos, tudo que tem de moderno, de hoje, de neo-xamânico, vamos dizer assim, agregando tudo isso ali. Isso não é a profecia da Índia, da senhora, na tribo Cri? Isso está acontecendo. Essa profecia está acontecendo. E nós, do Anáhuac, Neo-Xamanismo Estelar, a gente procura, nas nossas atividades que a gente oferece, a gente também procura resgatar essa tradição, né? Então a gente valoriza a bioconstrução, a vida ecológica, alimentação sintrópica, plantio sintrópico, bioconstrução,
A gente esteve lá no Nordeste, conheceu uma galera massa, uns manos massa, umas manas massa, que estão olhando para essa questão do lixo. O que fazer com o lixo? Porque lá eles têm a separação, mas depois pega tudo e joga debaixo de uma duna, num buraco de duna e areia em cima. Depois eles acham outra duna e fazem o mesmo. E elas já estão pensando, não, isso aqui, nós temos que dar um jeito de levar isso aqui, conseguir um caminhão, falar com a prefeitura, levar lá para a estação de reciclagem em Natal. Olha que legal, gente. Olha que legal. Que massa. A gente esteve lá, fez mutirão para limpar sujeira na praia. Olha que legal, cara. Que legal, entende? Então, nós do Anáhuac, Xamanismo Estelar, procuramos nas nossas atividades, todas as nossas atividades. A gente, para começar, nós servimos a medicina. A nossa medicina, a gente investigou, a ayahuasca que a gente usa, a gente investigou o lugar, a gente é feita de forma natural, sem extrativismo, né? Eles replantam, né? Não vai na floresta e tira, não, é tudo feito de forma natural, ela ainda é primitiva no seu manejo, no seu feitio. E a gente serve essa medicina, a gente faz o nosso rezo em cima, né? E a gente serve essa medicina para as pessoas, né? Para quê? Para que as pessoas tenham acesso à sua consciência, porque a ayahuasca, ela não é uma substância psicotrópica que gera alucinação mental, não. Ela é uma substância enteógena que gera expansão da consciência. É outra coisa. Não é uma droga, não se toma medicina para ter um barato. Se consagra a medicina para se ter uma experiência transcendental de expansão da sua consciência, né? Que, aliás, o termo expansão da consciência era usado lá atrás pelos índios, quando eles, lá atrás, Peyote, México, essa região da América do Sul, ayahuasca, eles, o pajé no caso lá, o xamã, tomava a medicina para entrar num estado alterado de sua consciência, expandido, e daí vem o termo, expansão da consciência, para nesse estado ele realizar o quê? O bem. Fazer o bem às pessoas, curar, ajudar, dar uma profecia, sei lá, dar uma orientação, ensinar. O xamã faz inúmeras coisas, né? Isso nos faz também trazer a ideia de que o que é um xamã? O xamã é um ser humano que está passando por uma transformação dentro de si através da sua consciência expandida. Não precisa necessariamente ter que consagrar a medicina. E xamanismo é tudo aquilo que está ao seu alcance desse xamã, dele poder realizar essa transformação dentro dele. E essa transformação leva ao acordar, tocar, dar um peteleco na consciência, para que então as pessoas possam ter um acesso melhor, mais integral com a vida, né? E então, assim, ecovilas, comunidades espirituais, é bem legal, assim, para quem quer ter uma experiência, assim, pesquisar, né? E tem muitas dessas ecovilas e comunidades que trabalham nesse âmbito, né? Muitas delas elas têm uma ação chamada estágio, né? Que você pode ir lá, você paga um valor e você faz um mês, fica ali dentro, trabalhando, vivendo, vendo como é que é, conhecendo desde o plantio até a parte administrativa, né? Por exemplo, em Tamera o termo economia não existia, né? Assim, economia capital, era economia de dádivas, por exemplo. Eu quero dizer que a economia de dádiva está relacionado com o aspecto da consciência, né? Nossa, você tem ajudado tanto, a gente tem visto tanto isso, que você recebe o mérito, né? Disso aqui, ganhar uma casa, né? Que não vai ser sua escriturada, mas você pode viver até o final de sua vida ali, né? Gente, assim, tem muita coisa, né? Eu quero finalizar
agora essa nossa conversa consciente falando de uma coisa assim bem interessante, né? Nós somos realmente seres humanos que temos uma consciência. Uma consciência com a Terra, com a Gaia, com a nosso planeta, e consciência com o cosmos. Então nós somos seres estelares. E como seres estelares, nós somos sementes para a geração futura. As nossas ações agora, os nossos empreendimentos agora no mundo, qualquer tipo de empreendimento que você faça no mundo, que não seja para benefício seu somente, que seja para o benefício das pessoas, elas são sementes. Então, o que eu vim fazer aqui na Terra, eu vim fazer isso aqui. Eu não estou dizendo o que eu estou fazendo agora. O que você veio fazer na Terra, você veio aqui para fazer exatamente o que você está fazendo. Mas você pode ampliar isso. E qual é a razão de você estar aqui? É a razão de fazer exatamente o que precisa ser feito. E qual é o sentido disso? É eu compartilhar isso com os outros seres humanos. E o que precisa ser feito hoje para que eu possa compartilhar com os outros seres humanos é eu ampliar a minha consciência. Ampliar a minha consciência e realmente entender a necessidade que hoje nós precisamos de que a nossa casa se torne um biótopo de cura. A nossa casa, a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso país. E que essa ação, ela começa por você querer começar a ampliar a sua consciência da vida. Eu acho que isso sim é muito importante para que a gente consiga, mais adiante, para aqueles que realmente querem ousar na vida, conhecerem um biótopo de cura, como Tamera, por exemplo, que é um grande exemplo de um biótopo de cura aqui no nosso planeta, né? Eu vou deixar aí nas mensagens aí do Anok depois, eu vou deixar um site para vocês entrarem lá para conhecer Tamera, né? O site de Tamera, aí vocês dão uma lida melhor ali. Mas o que eu queria passar era isso para vocês, tá? Como eu falei, todas as quintas, às 20 horas, nós vamos trazer sempre, através do Anunnaki, Neo-Xamanismo Estelar, nós vamos trazer vários temas, né? E eu tenho olhado muito para esses temas, né? Biótopo de cura, bioconstrução, ecologia, energia limpa, né? E sempre associando isso com o fato de que nós devemos nos tornar canais. Eu sou um canalizador do Anunnaki, né? E que cada um de nós pode ser um canal. Cada vez que você faz uma meditação, você é um potente canal. Cada vez que você se dá conta que está presente, você é um potente canal. Um canal de manifestação de algo que para muitos chamam Deus, sei lá, energia cósmica, que na verdade é o contato puro e genuíno com a sua própria consciência. Eu não estou falando aqui em iluminação, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando numa coisa bem simples, bem pé no chão, que é: estou aqui, tenho consciência disso, tenho consciência do que está acontecendo dentro de mim, tenho consciência do que tenho que mudar na minha vida. E quero mudar. Por quê? Porque realmente quero ser um canal na vida para poder fazer o bem, para que meus filhos e meus netos e toda a minha ancestralidade a partir de mim, posteridade, né? Assim como a minha ancestralidade se manifestou hoje com a sua energia em mim, eu possa criar essa semente estelar hoje. Que nós somos seres estelares, nós estamos inseridos no cosmos, não só na Terra.
Tá bem, queridos? Então, quero agradecer a presença de todos. Não vai dar tempo de cantar mais uma música aí. E quero também já deixar o convite para quinta-feira que vem, às 20 horas, trazer novas músicas, cantar aí para vocês, para nós, e trazer um novo tema. Sempre um tema que tem a ver com o nosso despertar da nossa consciência. Grande beijo para vocês, uma boa noite.